Gente, bom dia. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Amados, nós precisamos entender que esses momentos que a gente passa na presença de Deus não é como diz o outro, para encher linguiça, é só para ganhar tempo. Não é. Isso tudo é um preparo. Se você se envolve nesse momento, se você não perde essa abertura, cria-se uma certeza no seu coração de que coisas boas vão acontecer. Você foi preparado. Deus consegue semear isso no teu coração. Antes de você ouvir uma pregação, o seu coração já está preparado para viver coisas grandes. Agora, quando a gente perde essa abertura todinha, é a mesma coisa de semear numa terra que você nem abriu. Você pega a semente e joga no chão assim. Rapaz, tu não vai abrir a terra, você não vai colocar um esterco, alguma coisa, não vai preparar, não. Se der, deu. E tem gente que às vezes não entendeu que quando se fala de abertura de culto, é justamente esse preparo, onde você está abrindo o teu coração, você está permitindo Deus entrar ali, Ele já vai tratando com você, você já vai se aproximando. E quando entra a mensagem, irmão, às vezes uma frase que o pastor usado por Deus libera, destrava a sua vida. Você fala, meu Deus, era isso. Mas por que você entendeu? Porque você estava ligado com Deus. Tem gente que ainda tenta compreender as coisas de Deus com isso aqui, o intelecto humano, o psíquico humano. Você não entende as coisas de Deus aqui. O que a Bíblia diz, pastor? O homem espiritual, ele entende todas as coisas. E o homem carnal, ele não entende nada. Então, usar isso aqui para compreender coisas espirituais, você vai dar um nó na sua cabeça, mas não vou entender. Mas se você se prepara espiritualmente, e a Bíblia Sagrada diz que nós precisamos adorar a Deus em espírito, porque Deus é espírito. Então não dá para adorar a Deus na carne, ou seja, no natural. Eu preciso entrar numa atmosfera onde a presença de Deus ela repousa. E ali sim eu vou tendo contato com o Espírito de Deus. Aí eu vou transcender da carne para o espiritual. Você consegue entender isso ou não? É a hora que você começa a sentir e viver coisas sobrenaturais. Por quê? Porque você transcendeu da carne para o espírito. Você conseguiu entrar na atmosfera espiritual. E todas as coisas, amados, emanam de lá para cá. Tudo que acontece de bom, acontece porque alguma coisa foi destravada no mundo espiritual. Alguma coisa você entendeu, por isso que as coisas estão fluindo. Você entendeu no mundo espiritual e destravou aqui. Tudo vem de lá para cá. É só você lembrar. O que foi criado primeiro? Os céus ou a terra? Os céus. E por que isso? Porque o céu é a referência para a terra. Tudo que a gente vai viver aqui procede de lá. Lá é a referência. Quando Jesus fala para que você ore pedindo a Ele, peça para que os céus desçam para você, para que seja feita a vontade de Deus na terra, como é feita no céu. Lá é a referência. Se acontece lá, pode acontecer aqui. Ore para que esse céu desça até vocês, alcance vocês. Essa é a referência. Então tudo isso aqui prepara a gente. Hoje eu quero falar com você sobre quando a gente entende um milagre errado. Nós fomos fazer um culto de ação de graças em Timbiras esses dias, e Deus me deu uma mensagem tão poderosa. Eu falei, não pode ficar só para o povo de Timbiras, eu preciso compartilhar com a igreja isso aqui. Isso aqui é muito forte, é muito profundo. Tem gente que não entendeu. Tem gente que viveu muita coisa de Deus e não compreendeu. Pastor, eu posso viver o milagre de Deus e não ter compreendido? Eu vou provar para você que pode. Que você pode ter visto Deus abrir portas para você, ter curado você, ter livrado você da morte, de um acidente, de alguma coisa, e ainda assim você não entendeu nada. Eu vou para a Bíblia, nós vamos estudar, e você vai ver que isso é possível. E compreendendo essa verdade, esse erro a gente não vai cometer mais.
Amém, queridos? Vamos para a Bíblia? Marcos capítulo meia dúzia, vamos lá? Marcos capítulo meia dúzia. Isso. Acharam, amados? Marcos capítulo meia dúzia. Só para a gente entender aqui o contexto do que tinha acontecido, o Senhor Jesus tinha reunido os discípulos, tinha dado uma comissão para eles, uma missão, para que eles fossem nas aldeias, nos lugares, nas cidades, pregassem o Evangelho, e Jesus deu a eles poder, para que eles expulsassem os demônios, curassem os enfermos. E a Bíblia Sagrada diz que a coisa estava fluindo. Muitos iam e voltavam, comentavam com o Senhor Jesus tudo que havia acontecido. Senhor, pregamos o Evangelho, as pessoas estão aceitando. Senhor, nós oramos, as pessoas foram curadas, foram libertas. Está funcionando, Senhor. Tem poder no teu nome. Quando ele volta, os discípulos voltam, Jesus então chama eles para poder repousar um pouco, porque eles não tinham tempo nem para comer direito. A correria estava grande. E é nesse contexto que a gente vai entrar com a mensagem. Veja, o verso de número 30 diz assim: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele lhes disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Abaixa só um pouquinho o som lá, está estourando, para o povo, meu microfone. Isso, abaixa só um pouquinho. Isso, som. Isso. E abaixa o meu retorno só um pouco, o meu retorno. Pronto. Voltando aqui o verso 31, e ele disse-lhe: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, presta atenção nisso, e Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Para um pouquinho por aí, vamos entender todo o contexto. Os discípulos estão contentes, contando o resultado que haviam conseguido, e Jesus vê que eles estavam cansados. Vem cá, vamos nos separar um pouquinho, vamos repousar um pouco, vamos aqui, entre no barco, vamos para um outro lugar mais particular. Só que a multidão, quando viu eles entrando no barco e partindo, a multidão percebendo para onde eles iriam, eles correram, costeando, para chegar lá do outro lado e já aguardar por eles. Quando Jesus desce do barco, Jesus olha para a multidão e ele tem compaixão. Ele falou: esse povo parece que não tem um pastor para cuidar deles. Então o que eu vou fazer? Vou ensinar. Tem uma outra tradução, que é a King James, que traz algo um pouquinho mais profundo. Esse mesmo verso eu vou ler para você, o verso 34, na King James diz assim: quando Jesus desceu do barco e observou aquele enorme ajuntamento de pessoas, sentiu compaixão por elas, porquanto eram como ovelhas sem pastor. E agora vem um detalhe, e sem demora, passou a ministrar-lhes
muitas orientações. Irmãos, eu não sei se já aconteceu com você, de você passar por problemas, por dificuldades que você fala: pastor, eu não sei o que fazer. Eu estou completamente perdido. Você está precisando de orientação. Jesus olha para aquele povo e fala assim: eu preciso orientar esse povo. Esse povo está completamente desorientado. Jesus não foi fazendo milagre logo de cara, porque antes do milagre precisa você ser orientado. Antes de você viver algo sobrenatural de Deus, você precisa ser orientado. E é isso que às vezes a pessoa ela perde muito. A falta de uma orientação faz com que você fique rodando no mesmo lugar e não consiga avançar. Pessoas muitas vezes não conseguem vencer porque Jesus não consegue instruí-los, orientá-los. Porque às vezes a pessoa busca pouco diante da demanda que ela está passando. Pastor, a pressão é grande, é muita coisa, é muita decisão que eu tenho que tomar. Você deveria buscar mais a Deus. Você que precisa tomar decisões, você precisa buscar a Deus. E esse povo estava nessa situação. Jesus olha para eles e vê eles completamente perdidos e começa a orientá-los. Antes de fazer qualquer milagre, primeiro orientação. É assim que é que as pessoas não perceberam, mas todo milagre que a gente já viveu de Deus, Ele nos orientou, alguma coisa Ele falou ao nosso coração. É que a gente joga fora a orientação e fica só com o milagre. A gente não prestou atenção que a manifestação de Deus veio e não foi por acaso, não é sorte. Mas Ele falou com você, Ele te orientou de alguma forma e por isso você conseguiu chegar ali. Você não chegou por acaso. Você não viveu um milagre à toa. Não é porque você chorou muito e Deus sentiu dó de você e falou: ô tadinho, deixa eu abençoar ele. Não, não é isso. Porque o que move o coração de Deus é a nossa fé, queridos. Se a gente fizer corpo mole e não demonstrarmos fé diante dele, ele não vai se mover. Ele não vai se mover. É impossível agradar a Deus sem fé, diz o livro de Hebreus. Então nós precisamos entender, toda vez que alguma coisa aconteceu, se você conseguir parar para refletir, você vai perceber, Deus te liberou uma palavra, Deus usou alguém para falar alguma coisa para mim, mesmo que eu não era cristão na época, mas alguém falou alguma coisa que me despertou, eu falei: cara, eu vou fazer isso aqui. E aí a coisa começou a dar certo, e você chegou onde você está hoje, não é por mero acaso. Essa porta se abriu, não foi por mero acaso. Deus usou alguém, orientou você. Só que muitos de nós não percebemos que para o milagre acontecer, você precisa de palavra, ensinamento, orientação. Então primeiro Jesus orienta, e aí sim, depois de orientar, ele vai fazer milagres. E aí o texto segue dizendo assim, vamos ler de novo o 34. E Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas, ou a ministrar-lhes muitas orientações. Verso 35. E como se o dia já fosse muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado, ou seja, está escurecendo. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem para si pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em grupos sobre a erva verde, e assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus e abençoou, e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens.
Olha aqui para mim. Irmão, se isso aqui não é milagre, eu não sei o que é. 5 pães, 2 peixes, alimenta 5.000 homens. E detalhe, quando se fazia um censo nessa época, eles não contavam nem mulheres, nem crianças, nem idosos. Eles só contavam os homens. Então, ou seja, o milagre foi muito maior do que a gente pode imaginar. Mas para que isso acontecesse, primeiro ele estava fazendo o que, pessoal? Ensinando, orientando. Antes do milagre. Quando você vai lendo o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos, você começa a perceber que Jesus, ele gastava, no bom sentido da palavra, gastava muito tempo ensinando as pessoas. Porque não tem como viver uma vida de milagres se você não for ensinado. Você não nasceu com isso intrínseco dentro de você. Isso vai ser plantado. Isso é semeado dentro de você. Cada palavra de fé é semeada dentro de você. Cada entendimento é semeado dentro de você. E à medida que você entende, o céu vai se abrindo para você. Jesus agora acaba de fazer um milagre tremendo. Maravilhoso. Todo mundo fica abismado. Como assim? 5 pães, 2 peixes. Como é que alimentou tanta gente? Jesus se retira dali. Dá uma ordem para os discípulos. Olha, entrem no barco. Vão para a outra margem. Já já eu encontro com vocês. Eu vou subir o monte, eu vou orar. Enquanto Jesus subiu o monte para orar, o povo ficou ali embaixo. Lembra que já estava bem tarde? Então certamente anoiteceu ali. Jesus tinha subido para orar. Os discípulos estavam dentro do barco, atravessando para o outro lado. Eles simplesmente obedeceram. A Bíblia Sagrada diz que a 4ª vigília da noite Jesus desce. Isso dá por volta de 3 a 6 horas da manhã. Eu já expliquei para vocês em outra ocasião que as vigílias, no tempo deles, era contado de maneira diferente. Então das 6 às 9, das 6 da tarde às 9 da noite, primeira vigília. Das 9 à meia-noite, segunda vigília. Da meia-noite às 3, terceira vigília. Das 3 às 6 da manhã, 4ª vigília. Jesus desceu do monte a 4ª vigília da noite. Por volta de 3 da manhã às 6 da manhã. Jesus desce, o povo está dormindo. Jesus vai andando por cima das águas. E encontra os discípulos tentando atravessar para o outro lado e não conseguem. Jesus sobe no barco e quando ele sobe no barco, a tempestade se acalma. Porém, Jesus traz à tona algo interessante. Olha só. Verso de número 51 agora. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Agora presta atenção no que Jesus está falando aí, ó. Pois não tinham compreendido o que, pessoal? Pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Espera aí, pastor, não estou entendendo. O senhor está dizendo que é possível alguém viver um milagre e não compreender? Sim, é exatamente isso que eu estou vivendo. Tem gente que não entendeu nem como é que aconteceu, nem percebeu que foi dada uma orientação para ela, foi dada uma palavra antes de tudo acontecer. Tem gente que nem percebe isso. Alguns acham, não, pastor, é porque eu tenho muita fé, a coisa acontece. Você não entendeu que para a sua fé funcionar, você precisou ser alimentado por uma palavra. Porque a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Então, se você não ouve palavras de Deus, a sua fé não cresce. Você não alcança coisas maiores da parte de Deus. Eles não tinham compreendido o milagre. Viveram o milagre, comeram do pão multiplicado, do peixe multiplicado, mas não haviam compreendido. Tem muita gente que tem vivido muita coisa de Deus e não entendeu foi nada. Não, pastor, mas é porque milagre não se explica. Eu não estou falando para você explicar o milagre, eu estou falando que existe um caminho para chegar até ele. São coisas diferentes, você consegue compreender sim ou não? Para viver o milagre existe um caminho, é esse caminho que as pessoas não estão entendendo. E milagre não tem como explicar mesmo não. Como é que você vai explicar que 5 pão rendeu para tanta gente? Ainda que eu pegasse uma migalhazinha assim, só um farelozinho, pronto, farelozinho para você, farelozinho. Ainda assim não dá para multiplicar para 5.000 homens.
Não dá. Realmente não tem como explicar, mas houve um caminho para chegar até lá. Antes do milagre, Jesus estava o quê? Ensinando, instruindo, orientando. E os discípulos não tinham compreendido. Jesus volta de uma oração e ele percebe, eles nem entenderam o milagre. Eles nem entenderam. Eu fiz esse milagre, estão vendo aqui eu caminhar por cima das águas, mas eu já percebi neles, eles nem entenderam o que eu fiz lá. Como é que isso aconteceu? Mas por quê? Aí Jesus explica por que eles não compreenderam. Verso 52 ainda, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, como é que estava o coração deles? O seu coração estava o quê? Meu Deus. Sabe por que você não entende as coisas que Deus faz na sua vida? Porque o teu coração está duro. Você não compreende porque o coração está duro. Tem gente que não percebeu, mas essa é a verdade. É por isso que você dá glória a qualquer outra coisa, menos a Deus, menos a orientação. Tem gente que nem percebeu, foi aquela palavra lá, ó, aquele ensinamento lá, foi aquela pregação, foi aquela oração que eu fiz e Deus trouxe à tona aquela mensagem, aquela referência bíblica, foi aquele louvor me abriu a mente, eu entendi. A pessoa não consegue nem fazer referência ao que fez a coisa destravar para ela, porque o coração está duro, o coração não está inclinado para entender essas coisas. A gente só quer viver o milagre. Infelizmente, a maioria de nós somos assim. Não compreendemos. O nosso coração está duro. Era para que depois que a gente vivesse o milagre, era para que o nosso coração estivesse mole, quebrantado, vulnerável a Deus, aberto a Deus, receptivo às coisas de Deus. Mas mesmo vivendo o milagre, como é que esses caras estavam? Coração duro. Não tinha entendido nada. A gente precisa despertar. E Jesus continua isso aqui, essa conversa que ele está tendo aqui com os discípulos. Jesus continua essa conversa. Só que no livro de João, traz o mesmo texto, só que com um pouquinho mais de detalhes. Olha só. Essa conversa se estende para o povo também. Agora você vai para João Evangelho, capítulo meia dúzia. Vai falar da mesma história, só que com um detalhe a mais. Eu vou te mostrar por que o coração de uma pessoa endurece. Então aqui é só para a gente entender. Talvez você já percebeu que existem histórias muito parecidas no livro dos evangelhos. Ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem já percebeu que tem umas histórias parecidas? Pois é. Só que cada um dos autores ali, às vezes, traz um detalhe que o outro não trouxe. Até mesmo porque os livros... Mateus, Marcos, Lucas, João, cada um foi escrito para um grupo de pessoas. Mateus foi escrito para judeus, Marcos para os romanos, Lucas ele já criou para os gentios, para aqueles que não conheciam a Deus. Então, ou seja, João já é o livro mais espiritual, é para todo mundo, mas é mais espiritual. E aí, cada um tem uma peculiaridade. Lucas, como ele era médico, ele tinha esse detalhe, era mais rico em detalhes. João era o cara mais espiritual. Então quando ele escreve aqui, ele traz alguns detalhes que lá não estava escrito, mas contam a mesma história. Jesus então está lá no monte, vamos relembrar aqui, só para você pegar o contexto. Jesus estava no monte, estava orando, o povo estava lá embaixo esperando. Jesus desce na madrugada, vai caminhando por cima do mar e entra no barco. Acalma a tempestade. Chega lá do outro lado. E Jesus dá uma bronca nos discípulos, dizendo, vocês não compreenderam o milagre. Só que essa bronca não foi só para os discípulos. Porque olha o que aconteceu. Verso de número 24. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali. Lembra daquela multidão que estava esperando ele lá embaixo, no monte?
Vendo, pois, essa multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, que significa mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos o quê? Meu Deus. Eu fico imaginando Jesus descendo do barco dos discípulos, dando a bronca neles: rapaz, vocês não compreenderam o milagre. Vocês estão comigo. Vocês não perceberam que para mim poder fazer qualquer coisa, eu ensinei o povo, para que eles pudessem viver esse sobrenatural. Aí daqui a pouco o povo chega: mestre, cadê o senhor? A gente estava te procurando. Vocês estavam me procurando? Só que vocês não vieram por causa das palavras que eu ensinei, por causa dos sinais. Porque se você analisar os textos anteriores, Jesus tinha feito sinais, tinha curado pessoas, e já tinha comissionado os discípulos para poder fazer a mesma coisa. Então essa multidão já estava ali acompanhando Jesus, já tinha visto os sinais, já tinha visto as maravilhas, as pregações, as orientações. Só que eles não estavam atrás de Jesus por causa dessas orientações, por causa dos sinais, nada disso. O que eles queriam? Pão. É mais ou menos assim. Eu vou tentar simplificar para você entender como que é a coisa. Imaginemos que a gente vai fazer um culto aqui especial. Pessoal, vou fazer um culto especial e vou entregar cesta básica para todo mundo. Será que a reunião enche? Com certeza, né? Aí a gente faz aquela reunião abençoada, gente pro lado do vento, e você fala: rapaz, a igreja estava lotada, bênção. Aí eu vou, acabei o ensinamento, eu vou lá e dou cesta básica para todo mundo. Tudo bem. No outro dia, eu vou e faço uma reunião, por exemplo, lá na Trizidela. E aí, vocês ficam sabendo: rapaz, pastor Júlio está fazendo a reunião lá. Ontem, ele fez uma reunião, entregou cesta básica para todo mundo. Bora atrás dele! De repente, chego lá na Trizidela, irmão, a igreja começa a encher e vai vindo gente. Falou: rapaz, a gente nem divulgou essa reunião, como é que esse povo está aqui? Não sei, pastor, o povo veio. E aí eu vou, ministro a mensagem, ensino tudo direitinho, e quando acaba o culto, o povo: ei, cadê a cesta básica? Não vai ter não? Rapaz, a gente veio doido atrás da cesta básica, não tem hoje não? Não tem não. Irmãos, quantas pessoas são assim? Irmão, Jesus sacou logo. Ele sabe quando você vem aqui só por interesse, ele sabe. Quando a palavra para você não é importante, ele sabe. Só que quando ele percebe que você está agindo assim, ele não faz mais nada. Você não vai ver Jesus aqui multiplicando o pão de novo, porque esse povo veio atrás. Ah, vocês vieram atrás do pão? Peraí, deixa eu fazer aqui uma multiplicação de novo. Vocês vão ficar sem pão, não vou dar pão coisa nenhuma. Eu queria que vocês tivessem entendido. E olha só, pastor, não é isso que ele está falando, não é? Olha o outro verso. Verso 27. Aí ele diz assim, ó: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, ele está falando dele mesmo, vos dará. Quer dizer, eu te dei já e vou continuar dando, porque a este, o Filho do Homem, que é o Senhor Jesus, porque a este o Pai, Deus, o selou. O que é isso, pastor? O que ele está querendo dizer? O trabalho é o esforço, o trabalho é o empenho. O que ele está dizendo é: você deveria se empenhar não pelo pão, vocês deveriam estar se empenhando pela vida eterna. Eu não te orientei? Eu não orientei vocês antes do milagre lá? Quer dizer que nada daquilo entrou no coração de vocês? Em outras palavras, vocês estão que nem os discípulos, que também não entenderam nada, coração endurecido, vieram só por causa do pão. Eu gostaria que você se esforçasse, trabalhasse por aquilo que é eterno. Pastor, não é isso. Tá bom, vou pegar uma outra tradução que você vai entender melhor, que ele está falando de esforço.
de esforço, não é trabalho apenas no sentido de você ganhar uma remuneração, mas ele está falando de um esforço. Esse trabalho que ele está falando eu gostaria que você tivesse andado esse percurso todinho para vir aqui para receber a vida eterna. Só que vocês vieram aqui só por causa do pão. Na outra tradução, vou pegar aqui para vocês. Na tradução Nova Versão Transformada, diz assim, o mesmo texto, só que diz assim, não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem as suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus, o Pai, colocou em mim o seu selo de aprovação. Ou seja, eu vou pegar de novo aqui, usem as suas energias buscando um alimento que permanece para a vida eterna. Então, trabalho é energia, é empenho. Mas para buscar o quê? Pão? Não. Ele está falando, eu te orientei. Eu orientei vocês. Eu pensei que vocês tivessem entendido. Que enquanto você tiver palavra de Deus, os milagres não vão faltar. Enquanto houver orientação, as coisas vão fluir para vocês. Enquanto vocês se dedicarem a querer ouvir a minha voz, aquilo que eu tenho para ensinar para vocês, as coisas vão acontecer. O diabo não vai prevalecer, não vai. Eu pensava que vocês iriam entender isso, mas o coração de vocês está endurecido. Tudo que vocês querem é um milagre. Ou no caso daquele povo, só pãozinho para comer, só a cesta básica. A maioria das pessoas não querem aprender o que Jesus quer ensinar. Muita gente que você vê vivendo milagre não vai entrar no céu. Porque nem todo mundo que vive milagre entendeu o que Jesus quer delas. Muita gente que ouviu palavras de Jesus, ela só recebeu aquela palavra porque aquele momento era oportuno, ou seja, ela estava precisando obedecer aquela palavra para poder receber alguma coisa de Deus. Depois que recebeu, ignora aquela palavra e despreza aquela palavra. Já vi gente ser fiel só porque está apertado. Não, pastor, estou tão apertado, deixa eu dizimar aqui para ver se a coisa melhora. Aí a coisa melhora, daqui a pouco para de dizimar. O coração está endurecido, você não compreendeu. Quando você recebe uma palavra, essa palavra é o caminho de Deus. O livro de Isaías 35, verso 8, o texto sagrado diz: e ali haverá um alto e sublime caminho. Serão para os remidos, os resgatados do Senhor, para andarem nele. Que caminho ele está falando? É um caminho, uma estrada literalmente? Não, o caminho é a palavra. Lembra do que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade, caminho. Ele é o caminho, ele é a palavra, é o ensinamento. O livro de Provérbios diz que Jesus é a verdadeira sabedoria. Então toda orientação que eu recebo e ponho dentro de mim significa que eu estou no caminho. Toda orientação que eu recebo, todo aprendizado que eu recebo e desprezo, significa que eu não estou no caminho. Mas eu estou na igreja, mas não estou no caminho. Não estou no caminho. Irmão, era para você ter entendido que depois que aquele milagre aconteceu, agora a sua vida é para ser para Ele. Era para ter entendido que depois que aquela porta se abriu, é para você obedecer a orientação dele. Não foi obedecendo que as coisas aconteceram. Por que deixar de obedecer depois? É quando a gente não compreende. É quando a gente não entende. Você não aprendeu que o jejum fortalece você, o jejum feito da maneira correta? Eu lembro quando eu ensinei para uma igreja que eu passei sobre o jejum. E o pessoal começou a fazer jejum da maneira correta, dedicando ali um tempo realmente para Deus. E eu lembro que na ocasião o pessoal começou a me procurar e falou: pastor, eu me sinto tão forte. Eu falei: pronto, agora segue. Você já sabe o caminho. Está se sentindo fraco? Jejue. Está debilitado? Jejue. Pastor, estou sem ânimo para orar, para ler Bíblia. Pastor, pastor, estou tão desanimado. Jejue. Só que isso não entrou no nosso coração. Só foi uma ocasião por causa da necessidade. Ou seja, as palavras que não entram
vão prejudicar a gente depois. E detalhe, quando Jesus dá essa bronca no povo aqui, esse povo voltou para casa sem comer. Ele não multiplicou o pão nessa hora. Se você não compreender o verdadeiro propósito dos milagres na sua vida, você vai começar a voltar para casa com as mãos vazias. Esse povo que atravessou o mar, que foi atrás de Jesus, chegando lá do outro lado, toma essa bronca, eles voltaram de mão vazia para casa. E tem gente que às vezes está acontecendo isso. Está voltando para casa de mão vazia. Pastor, não está mais acontecendo nada. Eu estou indo para a igreja, mas não está mais acontecendo nada. O que está acontecendo? Parece que o céu está fechado, pastor. Pois é, você não compreendeu o propósito dos milagres que Jesus já fez na tua vida. Era para você se entregar mais. Como eu disse, não tem gente aqui que já foi livre da morte. Tem gente que passou pelo vale da sombra da morte. Ficou entre a vida e a morte. Jesus livrou. E o que a pessoa faz? Se entregou a Jesus? Não se entregou. Tem gente que Jesus abriu porta, estava numa miséria tremenda, Jesus vai lá, restaurou a pessoa, abriu as portas, prosperou, e a pessoa se pensa, agora essa pessoa vai viver para Deus para sempre. Nada, não compreendeu o milagre, não. O coração está duro. Então existem coisas acontecendo na nossa vida e a gente não está nem compreendendo. Qual é a mensagem que eu tenho para você? Aprenda a compreender as coisas que Deus tem feito na sua vida. Aprenda a entender o porquê disso. Jesus me curou, glória a Deus. Mas como é que foi isso? Foi por causa da palavra, então eu tenho que dar valor à palavra. Eu preciso dar mais atenção à palavra, porque sem uma orientação eu não chegaria até aqui. Sem uma palavra de Deus eu não chegaria até aqui. Você está entendendo isso ou não? Ponha isso dentro de você. A partir de hoje, cada milagre que você viver, que faça você se entregar ainda mais a Jesus. E que você não vá até Ele só porque agora está aperreado de novo, mas que você continue indo a Ele por causa dos sinais, por causa das palavras, por causa das maravilhas. Ele tem comprovado para você. Milagre é uma coisa, sinais é outra. Sinais é aquilo que prova para você que aquilo que você estava em dúvida é real, é verdadeiro. Lembra que os fariseus estavam pedindo um sinal para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, manda um sinal para nós aqui. Dá um sinal. Ou seja, sinal é uma comprovação de que aquilo que está sendo falado é verdade. Jesus falou assim, para vocês não vai ser dado sinal coisa nenhuma. Já foi dado, é vocês que não creem. Já foi dado o sinal do profeta Jonas. Olha aí, Jesus apontando lá no passado. Coisas que já tinham acontecido e eles nunca tinham compreendido. Jesus falou, eu pensei que vocês estavam aqui pelos sinais. Para que as palavras comprovassem para você que aquilo que eu tenho ensinado realmente é a verdade. Mas vocês vieram só por causa do pão. Está errado isso. Que vocês usem as suas energias para buscar aquilo que é eterno. Que você não esteja mais na igreja só por causa que você quer uma vida melhor financeiramente, só porque você quer ser curado, mas que vocês usem a energia de vocês para buscar a vida eterna, para ter a certeza de que quando você fechar os olhos aqui, você vai abrir os olhos lá com Ele. Tem gente que vai ganhar muita coisa, vai ver muita coisa aqui na terra, mas quando chegar lá não vai entrar. Parece que a nossa mente fica vinculada, alienada, condicionada a pensar só no agora, no que eu posso viver agora, a porta que pode se abrir, o dinheiro que eu posso ganhar, o carro que eu posso comprar, o celular que eu posso ter. Parece que está condicionado só a isso. A nossa energia é toda para isso. Eu quero ganhar mais dinheiro para quê? Para comprar aquele celular. Quero ganhar mais dinheiro para comprar tal roupa, para comprar tal sapato. Meu Pai do céu. A gente empenha toda a nossa energia para essas coisas e aí quando chega no fim da vida não entra no céu. De que adiantou ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Então hoje, eu quero que você saia daqui pensando, Jesus, eu vou condicionar as minhas forças para buscar as coisas eternas. Não é que eu não vou buscar milagres ou prosperidade ou algo do tipo, porque tudo isso o Senhor tem para mim. Desde que eu tenha ensinamentos, desde que eu receba orientações da parte do meu Senhor, essas coisas nunca vão faltar para mim. Uma vida de milagres não vai faltar.
Isso é natural na vida de um cristão. Nós vivemos milagres todos os dias. Existem livramentos todos os dias para nós. Ele sempre está fazendo alguma coisa. Desde que haja orientação na nossa vida. Diga graças a Deus. Eu quero que você compreenda os milagres que Deus fez na sua vida. Eu não quero que você seja como o discípulo que não entendeu foi nada. Porque o coração estava duro. Mas hoje o nosso coração foi preparado para viver milagres. Para entender, preciso da palavra. E todo o meu esforço é para a vida eterna. E quando eu tenho essas duas coisas em posse, não tem como. Você pode ter certeza que você não vai voltar para casa de mãos vazias, não. Mesmo que você não venha num culto para pedir alguma coisa. Geralmente domingo a gente agradece, a gente louva, a gente se alegra na presença de Deus, a gente oferece algo a Ele. Mesmo em dias assim, você não vai voltar de mãos vazias para casa. Porque é dando que se recebe. Até quando você está aqui se entregando a Deus, Ele está fazendo algo por você. O texto sagrado diz que até quando você está dormindo, Deus está te abençoando. Então você pode ter certeza que as suas mãos não vão voltar vazias. Mas você tem que ter esse entendimento. Cada milagre que foi realizado na sua vida tinha um propósito. Alguns era para se entregar a Jesus e não se entregaram. Olha, eu te livrei para você ser meu. Ninguém pode fazer o que eu fiz por você. E você nunca veio até mim. Tem gente que Deus livrou e falou para Deus: Deus, se o Senhor me livrar, eu me entrego. Nunca se entregou. Deus, se o Senhor abrir essa porta, meu Deus, eu vou te servir. Nunca fez. Eu acho que hoje é dia da gente até se alinhar com questões e votos que a gente falou para Deus que faríamos e não fizemos. Tem gente que prometeu a Deus um culto de ação de graça e nunca fez. Você tem que se acertar com Deus. Quando você foi lá diante dele e pediu, ele deu. Mas você não compreendeu que precisa glorificar a Ele, exaltar a Ele e servir a Ele. Amém, queridos? Então, glória a Deus. Fica com esta mensagem no teu coração. Infelizmente, é possível viver um milagre sem ter compreendido. E eu mostrei, li e apontei para você. Só que a gente não quer viver assim, sem compreender. Eu quero entender como é que o reino de Deus funciona. Amém? Se põe de pé. Fecha os olhos, queridos. Espírito Santo, nós agradecemos o ensinamento, a orientação que o Senhor nos dá hoje. Obrigado por nos dar esse entendimento. Aquela multidão já seguia Jesus há um tempo, já tinha visto os milagres, os ensinamentos, as orientações. Mas aquela multidão, assim como os discípulos, não tinham compreendido os milagres. Não tinham. O coração deles ainda estava endurecido. E infelizmente, meu Pai, quando o coração está endurecido, nós começamos a buscar a Deus pelas intenções erradas. Jesus, ajuda esta pessoa. Tem gente orando aqui dizendo: Senhor, quantos milagres o Senhor fez, eu nunca entendi o que o Senhor queria de mim. Quando o Senhor Jesus liberta o endemoniado, a Bíblia Sagrada diz que Ele manda ele para sua casa para ele testemunhar. Aquele milagre tinha uma intenção. Era para servir de testemunho. Era para mostrar para as pessoas que Jesus é quem liberta de verdade.
Ele é o Senhor. Cada milagre tem um propósito de Deus. E às vezes a gente não entende, Pai. Ajuda esta pessoa que hoje abre o coração dizendo: Deus, eu quero abrir meu coração para Ti. Essa pessoa que está orando hoje dizendo: Senhor, eu vou empenhar as minhas energias, não só para viver um milagre de Deus, mas eu vou empenhar minhas energias para viver a vida eterna, para viver uma eternidade com o Senhor. É isso que eu quero, Pai. É isso que nós desejamos. É ter o coração aberto diante do Senhor. É ter o coração que se inclinou diante de Ti, Pai. Vem com o Teu poder agora sobre cada vida, Pai. Sobre cada pessoa. Nós confiamos em Ti. Nos ajude a melhorar, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus. Vem sobre nós, Pai.